Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós encontramos o profeta Elias indo à casa do rei Acabe para predizer contra ele, contra o rei, refutando assim o grande erro que ele houvera cometido. O único que poderia fazer tal refutação era um profeta de Deus. Os demais estavam ali somente para concordarem com o rei, porquanto eles eram falsos profetas. Mas Elias prediz contra Acabe e logo é sustentado pelos corvos. Se vocês querem conhecer detalhadamente o fato, leiam na Bíblia Sagrada, 1 Reis, capítulo 17. Logo depois, ele é enviado à viúva de Zarefate. E ali, então, ele pede o único bocado que ela tinha, de farinha com azeite, e dar-se-á então o grande milagre do assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou nunca mais, até que veio chuva sobre a terra. Então quer dizer que estava seco? Não havia chuva? Sim, por 3 anos e meio. Não houve chuva sobre a terra, segundo a palavra do profeta de Deus. Mas que homem malvado chamar uma seca sobre a terra, e ainda podemos chamá-lo de homem de Deus? Sim. O profeta de Deus não vem para acoitar o pecado. A sua palavra, quando crida, é misericórdia, é graça, e quando rejeitada, é juízo. O juízo está sobre toda a terra. Todos os homens que rejeitam a palavra do profeta de Deus. Não adiantava fazer procissões, carregar botijinhas d'água, molharem pés de cruzes, não adiantava nenhuma feitiçaria, nenhuma simpatia, nem coisa alguma. A seca, o juízo fora chamado pela palavra de Deus na boca do seu profeta. E aquilo naturalmente era um juízo, não resta dúvida. Naquela manhã, naturalmente, era uma manhã muito terrível,
estava tão quente e poeirenta, e as pessoas estavam na rua passando fome, e a terra estava tão quente como que para ser queimada. Tudo isto por quê? Qual seria a causa? Chamemos cientistas. Vamos ver homens que estudam a terra, as nuvens. Chamam lá os técnicos para explicarem por que não está chovendo. Tudo isto era o reflexo de seus pecados e de sua decadência moral. Fiquem sabendo, ó povos, ó homens e mulheres, que o reflexo de seus pecados e de sua decadência moral será juízo, um peso de expectação, de juízo. Uma consequência terrível virá sobre este povo, que tem rejeitado a palavra do profeta de Deus e crido em fábulas teológicas, crido em falsos profetas, crido em evangelho roto, que não passa de um sal insípido. Tomem cuidado. Abram bem os seus ouvidos. Tudo aquilo que estava acontecendo na terra no dia de Elias era um reflexo do pecado de suas mulheres, de seus homens. Era um reflexo de sua decadência moral. Acabe estava reinando sobre Israel e ele era o mais perverso de todos os reis de Israel, segundo as Escrituras. Não havia lá nenhum rei tão perverso quanto Acabe, pois ele, sendo ensinado e sabendo melhor, caiu não permanecendo na lei, desagradando a Deus em tudo o que ele fazia, apesar dele ter um grande sistema militar e as pessoas prosperarem muito sob seu reinado. Porém, de todas as formas, notem isto: o homem não pode ir muito longe se está desagradando a Deus. E então, deve-se destacar nesse instante um passo infeliz de Acabe. Foi o seu casamento. Ao invés de casar-se com uma mulher de seu próprio povo, ele saiu e casou-se com uma pecadora, uma idólatra, adoradora de ídolos. A única mulher na Bíblia Sagrada que pintou suas unhas, que pintou ao redor de seus olhos com antimônio, foi Jezabel. Uma mulher ímpia, idólatra, pecadora. Foi quem fez isto na Bíblia Sagrada. E ele casou-se com Jezabel. E ela não era uma crente. E ela entrou pela janela em Israel. Ela não entrou pelo canal certo. Agora notemos que nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente. Isto sob circunstância alguma, se é que ele é um verdadeiro crente. Deve sempre casar-se com um crente, luz com luz, trevas com trevas. Mas Acabe fez esta coisa maligna. E sem dúvida, Jezabel era uma mulher muito bonita. E ele foi então pela sua aparência, ao invés de ir pelo que ela era. Ao invés de examinar o seu caráter, olhou a sua aparência. Então, muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nestes dias. Estão presos nas aparências. Não examinam o caráter, quando é tudo que Deus pede do homem e da mulher. É a única coisa que o homem e a mulher pode levar daqui, é o seu caráter. O caráter de Cristo
forjado na sua igreja, através das aflições que são contraídas quando as pessoas que formam a igreja renunciam-se a si mesmas e não são dirigidas pelo que veem, mas sim pelo que creem. Não são dirigidas pela aparência, mas sim pelo que é, pela palavra de Deus. Então aquela mulher havia trazido idolatria à nação. E entre as pessoas, ela espalhou o seu espírito sobre toda aquela nação. E desde então, Israel não podia mais contar com segurança, com confiança, com o profeta de Deus, com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Agora, as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, sentiram-se vitimados por esta grande demanda popular. Isso é a própria imagem do que vemos hoje. Temos caído sob uma demanda popular. Não há dúvidas que os sacerdotes pensaram que estaria certo, contanto que seu governo, o governo de Acabe, aprovasse aquilo. Mas ao profeta de Deus não interessava coisa alguma. Ao profeta de Deus não estava interessando o que Acabe aprovasse, o que o rei aprovasse. Ao profeta de Deus estava interessando exclusivamente ao que Deus aprovasse. Se hoje temos um profeta de Deus, ele diz a mesma coisa. Ele se firma na mesma coisa. Não importa o que os homens aprovem, importa o que Deus aprova. Não importa o que os homens aceitam, importa antes de tudo ao que Deus aceita. E o povo pensava que estaria tudo certo se eles participassem de algumas de suas coisas mundanas. E lá então estava misturada a religião com a política. Vejam só, não lhes faltou ministros, não lhes faltou sacerdotes que, uma vez pervertidos e enganados, estariam ali dizendo somente boas coisas para Acabe e Jezabel. Logicamente, ambos não poderiam mesmo simpatizar-se com Elias, porque Elias falava justamente ao contrário dos demais. Eles estavam rodeando Acabe e Jezabel como verdadeiros palhaços, como verdadeiros fantoches, falando por si mesmos, dizendo que era o Senhor que houvera dito. Mas Deus não estava em nenhum deles, exceto em Elias. Se você pudesse hoje, meu ouvinte, descobrir em tempo com quem está Deus, onde está Deus. Deus sempre está em sua palavra, mas você poderia distinguir com discernimento do Espírito, pelas mensagens, pelas pregações que você ouve. Quem é que está falando como Elias falou naquele dia? Quem é que está importando, antes de tudo, da aprovação de Deus e não da aprovação dos homens? A estas alturas eu faço a mesma declaração. O que me importa se os homens me reprovam? O que me importa se os homens me desprezam? O que me importa se os homens não me aceitam? Importa, antes de tudo, falar o que Deus aprova. Importa, antes de tudo, vos anunciar a palavra de Deus. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos. Arrependei-vos dos vossos casamentos mistos. Separai-vos de toda essa imundície. Convertei-vos
envergonhai-vos da situação, enquanto há tempo para se arrepender. Não há outra saída como não havia naquele dia. A única saída, a única solução, o único escape era crer no que Elias estava dizendo naquele instante e se arrepender e se converter. Então o próprio Elias intercederia por Acabe. Mas como se pode interceder por um rei corrompido como aquele, casado com Jezabel? Como se pode interceder se você abençoa uma coisa que está fora da palavra de Deus? Sob maldição, você cai em maldição também. Você não pode abençoar a quem está amaldiçoado. E como há tanta gente abençoando tudo e a todos nesses dias, chamando aos montões e só dando bênçãos, bênçãos, bênçãos. Mas a bênção de Deus não é como essa bênção dos homens. A bênção de Deus só desce sobre quem aquele abençoa. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. A bênção de Deus não é de maneira alguma balinha e nem outras coisas presentes para as crianças e nem confetes que se pode jogar por cima do povo aí como brincadeira. A bênção de Deus tem o seu canal exclusivo pelo qual ele desce ao homem. É se o homem tem se arrependido e se convertido de seus pecados. Tem antes de tudo chorado suas misérias e convertido ao Senhor, seja ele grande ou pequeno, seja ele rei ou um soldado. Todos pecaram, todos estão na mesma situação, todos precisam se arrepender e se converterem de seus maus caminhos, de suas imundícies, para que então possam ser abençoados. Jamais ousaria dar a bênção para quem quer que seja. Se você tentar fazer isto, essa bênção é sua própria, embora esteja invocando o nome de Deus. Isso não passa de uma idolatria, isso não passa de uma feitiçaria, e por isso o mundo se afunda a cada instante nessa areia movediça. Quanto mais se esforça, mais se afunda. A decadência moral viaja como Apolo para baixo. E as coisas tornam-se naturais. O pecado tem sido naturalizado por esses ministros e sacerdotes corrompidos como daqueles dias de Acabe. Não tem impulso, não tem outro meio, senão naturalizarem o pecado. Uma vez que não podem sustentar com hombridade e com poder uma mensagem que contraria, uma mensagem que refuta, uma mensagem que combate o pecado, então o melhor é naturalizá-lo, é defendê-lo, é se pôr ao lado dele. Foi isso que aqueles sacerdotes escolheram, aqueles ministros escolheram no dia de Acabe, mas Elias ficou ali sozinho, com assim diz o Senhor. Eu prefiro assim. Você prefere assim? Abra o seu coração para a verdade. Abra o seu coração para a palavra de Deus e se ponha ao lado do profeta de Deus. De fato é um lugar terrível. Aqui, no presente momento, naquele dia quem escolhia estar com Elias, estaria sendo perseguido por Jezabel. Mas uma coisa é certa, tudo se passa. As coisas se passam. Chegará o tempo em que toda angústia, todo desprezo, toda aflição, o caminho estreito que você escolheu, por causa da verdade, por causa da palavra de Deus, se transformará em gozo eterno. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia na sua palavra e esteja certo de Deus em sua vida. Amém.